Esse vídeo é para você que não sabe o que fazer da vida. É faculdade, é trabalho, o que eu vou estudar? Não posso perder tempo. Fica aqui nesse vídeo, segue o canal, que hoje eu vou falar sobre a minha trajetória e como eu me tornei um investidor financeiro. Bem no começo da nossa adolescência, a gente tem essa tensão, né? Do que a gente vai fazer, aonde que a gente vai se posicionar na sociedade, o que estão precisando, aonde que eu vou me encaixar, qual que é o caminho certo, qual que é o momento em que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida e de sucesso. Para isso a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, o que é o sucesso? O que é o sucesso para você? Na minha trajetória, quando eu fiz essa pergunta, eu sabia o que eu aceitava para minha vida. E eu aceitava ter liberdade de tempo, o que era extremamente importante para mim. Comenta aqui se também é importante para você, eu acredito que sim. Além disso, liberdade geográfica e a mais desejada de todas, a financeira. Né? Muitas pessoas focam muito no financeiro e a geográfica e a temporal já fica um pouco de lado. Mas para mim, na hora que eu estava pensando sobre o que eu posso fazer para eu ter sucesso, esses três pilares, eles estavam na mesma régua, estavam na mesma linha. E dentro daquela pressão de cursinho, de estudo para faculdade, de qual área que eu vou me encaixar, vai ser área de engenharia, vai ser medicina, vai ser histórica, né? Então, qual lado que eu me identifico? Eu vou para o lado artístico ou não? Então, existem muitas coisas que a gente realmente pode fazer no mundo e não tem necessariamente uma que seja a correta, uma que garanta teu sucesso. Porque o sucesso, ele é além de te fornecer dinheiro, que é uma ferramenta para a sobrevivência, ele tem que ter um pertencimento, tem que fazer com que você se sinta completo. Para isso, vem uma grande questão. Quais são as características, o que tem tido no teu dia a dia que faz com que você se sinta bem? É muito natural que quando chega o vestibular, as pessoas... Medicina! Sucesso, vou ser médico, vou ser rico, vai ser... Gente, o processo de quem está dentro de uma faculdade de medicina, o processo de estudo, desde o cursinho de quem está fazendo medicina, é assim, cara, se você não tem uma garra, se você não tem uma paixão por aquilo, você vai acabar tomando remédio no meio da faculdade, cara. Isso não é normal. Não é normal. Então a gente tem que tomar cuidado em o que a pressão social nos faz tomar como decisão para nossa vida. E para mim, um modelo prático, faculdade, trabalho, nunca foi o certo. Eu até fiz o processo de cursinho, entrei em faculdade, estudei por 4 anos de faculdade, porém não concluí a faculdade. Não me formei. Porque o modelo padrão, para mim, não encaixava. Não fazia sentido. E sim, é muito importante você fazer faculdade, você se profissionalizar, você estudar, você ter um discernimento da profissão que você quer, no sentido de que eu sei o começo, meio e fim, eu sei o histórico de como essa profissão se formou, que normalmente é os primeiros anos da faculdade, eu sei as habilidades que eu tenho que desenvolver para eu ser esse profissional, que é normalmente no meio da faculdade, e como eu aperfeiçoo e mostro que tenho essas habilidades para eu sair para o mercado de trabalho e ser esse profissional, que é a conclusão da faculdade. Então, sim, faculdades são extremamente importantes. Conhecimento, desenvolvimento pessoal, porém ela está num modelo de aprendizado em que esse modelo de aprendizado
ele não é o único que existe. E tem muitas pessoas que tratam como o processo da faculdade como o único meio de você ter sucesso, de você se dar bem na vida, de você ser alguém diante da sociedade. E não é verdade. É esse ponto que eu quero te mostrar hoje aqui. Por exemplo, eu fiz faculdade de administração, eu fiz faculdade de contabilidade, eu passei na faculdade de filosofia e história no cursinho, eu fiz quase 4 anos, 3 anos e pouco, de arquitetura e acabei criando paixão, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Eu me entreguei para investimento financeiro. Me tornei analista gráfico de forma autodidata. É muito mais difícil? É. Porém, eu encontrei a minha forma de estudo, a minha forma de encarar a minha rotina, a minha forma de desenvolvimento. Mas isso não é eu vou fazer do meu jeito e pronto. Isso é muito mais difícil. Porque quando você encontra um padrão de estudo, um padrão de desenvolvimento, a qual é você com você mesmo, a linha da cobrança e a linha do que é saudável, ela anda muito junto. Porque é muito fácil você não fazer mais o que você tem que fazer, porque não tem ninguém te cobrando. A não ser a pressão social de que você não está na faculdade. Entende? Mas isso é muito fácil você gastar muito tempo em uma prática de execução, em uma prática de estudo, a qual não te traga evolução. Você é teu próprio professor, você é teu próprio aluno, você é o teu próprio feedback e você é a tua própria medida de desenvolvimento. Mas olha que legal. Para mim a faculdade não cabia. E o meu ponto aqui no vídeo não é falar sobre o porquê que a faculdade não funciona. Ela funciona. Mas a minha história foi diferente. Eu vou te mostrar agora, nesse momento do vídeo, como que eu me desenvolvi, né, como analista gráfico, de forma autodidata, e vou ver se para você também faz sentido o que eu estou falando aqui agora. Antes disso, aqui embaixo a gente tem uma área de comentário. Faz um comentário aqui. Você está cursando uma faculdade? Você gosta da faculdade que está fazendo? Você se encaixa no modelo de faculdade? Você também não vê como a faculdade o único caminho? Ou esse caminho da faculdade tem sido bom para você? Compartilha aqui comigo que eu quero saber. Agora, meu processo como analista gráfico, de forma autodidata, ela foi basicamente assim. Eu tinha um dinheiro, um valor X, que na época ele era um valor interessante, em que eu não queria deixar parado, né? A conta, ela não batia, deixar na poupança, e eu não tinha conhecimento para investir sozinho. Perto da casa onde eu morava, existia uma pessoa que era um familiar. E esse familiar, ele era da família da minha esposa, e ele lidava com investimento. Existia um boato. Ah, fulaninho de tal lida com investimento. E eu pensei, opa, ele mexe com investimento, eu tenho dinheiro, não tenho conhecimento, ele é um familiar, eu vou ir pedir ajuda. Só que quando isso aconteceu, olha que interessante, eu estava no meio da minha faculdade de arquitetura. 2 anos e meio para 3 anos que eu já estava na arquitetura. Então, eu tinha 3 empregos para fazer com que a minha faculdade fosse paga, né? Eu mesmo pagava minha faculdade, eu tinha uma rotina extremamente desgastante, mas eu sempre fui apaixonado pela arquitetura. Mas não necessariamente para que eu trabalhasse com isso. Isso é um autoconhecimento, entende?
Eu amo arquitetura, porém, eu quero trabalhar com um modelo que a profissão arquitetura implementa. Um escritório com projetos, prazos curtos, né, cobrança, projetos travados, execução, né, muito criativa, mas depois de muitos anos de carreira, para você ter a própria estrutura, você ter o próprio segmento, ter o seu nome como arquiteto, ter os seus próprios design. Todas as profissões têm suas dificuldades. Porém, naquele momento, eu pensava, eu quero, eu vou fazer isso, eu gosto, porém não sabia como. Porque o processo padrão de se profissionalizar na faculdade, se formar, se desenvolver e depois que você está formado, iniciar como uma criança na carreira, para mim era muito desgastante pensar nisso. Era uma coisa que não batia os 3 pilares, que é o modelo de sucesso para mim. Por isso que eu comecei o vídeo dessa forma. Temporal, geográfico e financeiro. Entende? Voltando, peguei lá o meu dinheirinho, pá. Opa, fulaninho! Olha, eu soube que você lida com investimentos e tudo mais. Eu poderia conversar com você sobre isso? E esse familiar, até se você estiver vendo esse vídeo, queria agradecer. Lincoln Amaral, ele foi a porta da liberdade para mim. Cara, se você está vendo esse vídeo, pense que tudo começou porque você me recebeu e muito bem aquele dia na sua casa. Eu cheguei lá e falei, olha, cara, eu fiquei sabendo que você lida com investimentos e tal, você tem um dinheirinho. Você me ajuda a investir esse dinheiro? E ele falou, ah, não, peraí, vem aqui. O pai te ensina. Falou ou não falou? E ele foi me mostrar a realidade que ele vivia. A qual ele também largou um cargo extremamente importante de alta patente de engenharia numa empresa a qual ele trabalhava, porque ele também não se encaixava no modelo padrão. Então ele já era formado, ele já tinha um cargo de alta patente, já tinha passado por vários processos e também decidiu que aquele processo normal, convencional, socialmente embutido, não cabia para ele. Ele queria mais. Hoje na Irlanda lá, ó, fazendo justo ao nome da liberdade. Um grande exemplo. Então assim, correu atrás e se desenvolveu e encontrou dentro da modalidade de investimento, dentro da análise gráfica, uma oportunidade de autodesenvolvimento autodidata. Um desenvolvimento a qual ia mudar completamente a vida dele e a forma com que a sociedade via ele. E isso não é só no todo, eu estou falando de família, estou falando de amigo, de pessoas próximas. Quando você toma uma decisão difícil, as primeiras pessoas a te apontar são as que você mais gostaria de contar para que fortifique essa decisão. Mas muitas das vezes as pessoas que estão ao seu meio não estão preparadas para dar suporte àquilo que ela não tem coragem de tomar como decisão. Ah, é mais fácil ficar aqui na faculdade. É mais fácil você fazer esse caminhozinho aqui. É mais seguro você... Segurança não existe, minha gente. Não existe. Você só vive uma vez. Então, quando você toma uma atitude fora do padrão, é muito fácil. É quase de lei que as pessoas vão te apontar como louco, vão te apontar como uma pessoa perdida, como fracassado, até você fazer dar certo. E o que aconteceu? Eu entrei no escritório e eu olhei um monte de tela, um monte de gráfico. Olha só. E eu pensei, que loucura, cara. Que é isso? Não, surreal. Eu nunca vou entender o que esse cara tá falando aqui. Mas me despertou desejo, uma paixão, um fogo pela liberdade. Eu encontrei, olha o que ele tá me falando. Tem liberdade geográfica, temporal, financeira, é autodesenvolvimento pessoal.
O que eu posso fazer para eu alcançar isso? Sair desse modelo padrão, não estar mais diante de uma rotina que eu não vejo como verdade para mim, não que seja desvalidado. Para mim não cabe esse modelo, processo de carreira. Estudar, cursinho, faculdade, formou, padrão, carreira, 50 anos, pegou um cargo, agora aposentadoria, governo, morre. Não. Viver. Quero viver, eu quero ser dono da minha realidade. Eu quero ser dono da minha meritocracia. Eu quero ser dono dos meus próprios atos, das consequências que estão ao meu redor. Do meu próprio nariz. Do meu próprio tempo. Eu dito se eu vou estar aqui ou se eu vou estar lá. Eu dito o horário que eu estou aqui ou se eu vou fazer outra coisa. Como que eu consigo isso ao mesmo tempo que eu me desenvolvo profissionalmente, socialmente, eticamente, emocionalmente? Como que eu faço isso? A faculdade, ela vai te dar tudo isso? Pode dar. Mas não para todos. É uma ferramenta, é um modelo, é uma opção, não todas. E quando eu cheguei nesse momento do escritório, o meu primo, ele olhou e falou: não é fácil. Vai demorar. Não é do dia para noite. Você vai ver que o buraco é mais embaixo. Mas se você quiser, você pode vir aqui todos os dias e eu vou te ensinar tudo que eu sei. Vocês têm noção da riqueza que é isso? Vocês têm noção? Nossa, vocês não têm noção. Eu acho que só quando você passar por um processo de virada de chave, de start, de busca incansável por encontrar aquilo que você deseja, por aquilo que você pertence, por aquilo que você quer executar na vida. Só quando você encontrar isso, você vai entender o que é alguém nessa direção olhar para você, estender a mão e dizer: venha. E hoje, assim como fizeram para mim, é o que eu quero fazer para você. Se você não se encaixa no modelo padrão, se você não se encaixa nessa estrutura de faculdade, se você quer ser autodidata, quer ter autodesenvolvimento, autoconhecimento, se você quer ver como que você pode trilhar um caminho sozinho. E sozinho assim, tomando as próprias decisões, porque vai ter muitas coisas e muitas pessoas no decorrer desse caminho que vão sendo pilares, passos que vão te desenvolver. Se você quer saber como, segue aqui o canal. Faz parte dessa comunidade da Went Insights. Vem com a gente que todos os dias vai ter insights novos. Se não, aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, todos os dias tem conteúdo para o teu autodesenvolvimento e para clareza, o insight da libertação. O que aconteceu? O Lincoln abriu a porta da casa dele mais ou menos 30 dias. De segunda a segunda. Eu chegava depois de todos os meus afazeres, 9 horas da noite na casa dele, com uma garrafa de bale de energético de 2,5 litros, uma garrafa de café, uma garrafa de água, umas bolachinhas de sal maravilhosa, uns bolinhos que a tia fazia assim, que deixava pronto pra gente, que dá água na boca só de lembrar, tia Vera, um beijão. E a gente ficava virado até 3, 5 horas da manhã. Observação, eu podia fazer isso porque a casa dele era na esquina da casa onde eu morava. Eu atravessava o portão, tava ali, cara. Era como se eu estivesse em casa. Eu me sentia em casa. E o que isso me fez?
eu tive a reviravolta. Depois de um mês fazendo isso, entendendo o processo que eu ia passar se eu escolhesse esse caminho, vendo as dificuldades que eu ia ter que enfrentar, sabendo como que eu ia fazer isso e tendo um planejamento para que isso fosse sustentável, eu tinha que tomar uma decisão. Agora que a faculdade não é o único caminho. Observe que eu não larguei a faculdade só porque eu achei que não prestava. Eu tinha encontrado algo que para mim era melhor. Não foi nos queixos. Não foi, isso aqui não sei o que. Não foi preguiça. Saiba olhar para dentro de si mesmo e ver se o que você está fazendo é decisão ou é relaxo. Entendeu? Depois que eu encontrei um caminho, depois que eu olhei uma outra vertente da realidade e falei, opa, dá para fazer isso aqui também? Eu tinha que tomar uma decisão. Depois de 30 dias seguidos. Gente, vocês não têm noção do que é isso. 30 dias seguidos. Depois de 3 dias de trabalho, três setores de trabalho, faculdade. E uma noite sem dormir anterior, com base de energético. Gente do céu. Adolescente é um bicho louco, né? Eu tomei a decisão. Eu sou trader. Eu não sou arquiteto. E o que isso me exigia? Um posicionamento. A decisão. Eu encontrei um caminho que para mim faz sentido, que eu gosto, que eu pertenço, que eu entendo, que vai ter muito mais dificuldades do que eu simplesmente terminar 1 ano e meio de faculdade e começar a trabalhar no escritório. Muito mais dificuldades. Mas é isso que eu quero, porque é isso que me preenche. Então, eu trilhei um caminho de autodesenvolvimento autodidata para me tornar trader. Eu cheguei até a minha esposa, que no tempo era minha noiva, e falei, eu vou trancar a faculdade. Você ter 3 trabalhos para você manter a faculdade que você faz, você está no 3º ano e meio de uma faculdade de arquitetura que é bem vista socialmente, você olhar para todos os seus familiares, para tua família, para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, para tua esposa, para os teus amigos, para a família da tua esposa e dizer, eu não sou mais arquiteta. Agora eu vou lidar com a internet. É isso que as pessoas escutam. Agora eu vou trabalhar de casa no meu computador. É isso que as pessoas escutaram. Não foi eu vou ser um analista gráfico financeiro na modalidade day trader de investimento de alto impacto. Não. O Piá tá louco. Ele vai largar a faculdade para brincar na internet. É isso que as pessoas escutaram. E o que vem com isso? Desaprovação, apontamento. A dificuldade começou na hora que eu me posicionei. Eu não estou falando da trajetória. Eu não estou falando das dificuldades. Eu não estou falando do entendimento. Eu não estou falando do processo desgastante de estar lá estudando, de como formulei a metodologia de estudo. Não era sobre isso. Era sobre o ponto de decisão. Ele já me acarretou adversidades. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para você entender que o posicionamento, a fala, a direção, quando você escolhe fora do padrão social, fora do que já é implementado, ela não vem junto com aprovações. Vai ter uma outra pessoa que vai te apoiar fielmente, porque sabe quem você é. Agradeço imensamente pela minha esposa e pela minha irmã, que a vida inteira me apoiaram. Se eu largar tudo que eu tô fazendo agora e for virar pintor, não desmerecendo pintor, mas é porque eu não tenho habilidade nenhuma com isso. Tipo assim, se eu pegar num pincel, eu me sujo. E eu não pinto, fica borrado, eu não tenho essa habilidade. Não se trata da profissão, se trata da minha habilidade. Se eu me tornasse agora um pintor, as pessoas iam dizer, meu Deus, vai lá. É sobre isso.
E o meu processo de quando eu me mudei para a praia foi um ponto parecido. Eu já tinha uma vida estruturada, eu já tinha um posicionamento de carreira, eu já tinha uma posição social, e eu mudei para o novo. Porque eu mantive os 3 pilares vivos: liberdade geográfica, temporal e financeira. Nunca me encaixei no padrão. Se você também não se encaixa no padrão, segue aqui esse canal do YouTube, acompanha o próximo vídeo que vai vir. Vão ser 3 vídeos que se complementam. E que agora no próximo vídeo eu vou falar de como eu desenvolvi o meu processo autodidata para me tornar o investidor financeiro que eu sou, depois que eu passei por esse processo de decisão. Faculdade não é o meu caminho. Mas não por relaxo. Porque eu tinha encontrado um outro caminho que para mim fez sentido. Eu agradeço muito a todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui nos comentários o que você está vivendo hoje, qual que é o teu processo. Envia esse vídeo para alguém que também tem que ver essa mensagem, também tem que ter essa reflexão, se o que está fazendo hoje faz sentido para si mesmo. E muito obrigado novamente. Te vejo na próxima. Um abraço.